Estamos de volta com o nosso programa BH Todo Dia, aqui no canal Viver Brasil. E lembrando mais uma vez, né, você pode interagir conosco no YouTube, mas também no Instagram, você vai lá, né, e confere, vai nos seguindo e vai conhecendo todas as nossas novidades, tá bom? Canal Viver Brasil. Essa é a chave para você interagir com a gente. E o nosso programa é o BH Todo Dia. E eu vou puxar agora o Breno mais uma vez com a gente, para que ele fale um pouco, né, ele é gerente de marketing da Be Your Coffee. E eu queria que você falasse um pouco da empresa, né? De como é que vocês trabalham, porque é uma coisa assim, vocês estão em outros lugares, vocês não estão somente fechados dentro da empresa, vocês estão circulando, não é isso, o Breno? Sim, sim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá picando, mas tá rolando, não tem problema Perfeito. não, é a imagem. Mas o áudio tá bom. Vamos lá Beleza. então, Breno. Então, o Be Your Coffee é uma empresa que a gente não tem um escritório fixo. Nós somos os principais usuários e o principal case do que a gente oferece, que é flexibilidade em relação ao espaço de trabalho. Então, a gente tem cerca de 150 colaboradores aí no Brasil inteiro, alguns colaboradores fora do Brasil também. E eles utilizam os espaços da rede do Be Your Coffee. Nós temos mais de 1.500 espaços de coworking que fazem parte da nossa rede para poder trabalhar. Então, a gente não tem um escritório fixo, um escritório único. A gente trabalha desses espaços parceiros, desses coworkings parceiros. Aqui em Belo Horizonte mesmo, a gente tem mais de 50. Hoje eu estava utilizando um aqui na Savassi. E esse é o nosso escritório. O nosso escritório aí está na nossa mochila. Muito legal. E aí, me parece, Breno, que vocês também têm que ficar atentos, assim, já que vocês não estão, são 50 lugares, vocês têm que ir passando dos lugares. Isso que você fez hoje, vocês devem fazer frequentemente, não é isso, Breno? O pessoal atua um pouco como nômades, né? Então, a gente tem a liberdade de trabalhar de onde a gente quiser. Então, eu tenho pessoas na minha equipe que trabalham aqui em Belo Horizonte, ou então tenho pessoas que às vezes nem têm uma casa fixa. Elas Sim. trabalham do estado, do lugar que elas estão visitando naquele momento, naquele dia. Mas a ideia é você trabalhar de onde você está mais produtivo. Dependendo, eu posso trabalhar de casa em um dia, eu posso trabalhar em um coworking, eu tenho essa flexibilidade, essa liberdade de escolher. Muito bom. E o controle da qualidade, né, das bebidas, do que vocês prestam, como é que vocês controlam isso aí? Então, na verdade, o Be Your Coffee não... A gente tem esse nome que é um pouco curioso, eu vou até explicar um pouquinho sobre o nome, mas o Be Your Coffee ele nasceu com o intuito, com o propósito de conectar pessoas com um café ou uma cerveja para encontros corporativos de trabalho, para que você conhecesse pessoas novas. E num certo momento, em 2018, a gente pivotou nosso modelo de negócio e a gente se tornou dentro do que a gente oferece hoje. Então, a gente não trabalha com bebidas de forma alguma. A gente oferece espaço de trabalho para empresas. Então, a gente tem vários clientes hoje, grandes clientes aqui no Brasil, Creditas, iFood, que utilizam os espaços do Be Your Coffee para oferecer soluções de trabalho para os seus colaboradores. Então, o iFood, por exemplo, utiliza os coworkings do Be Your Coffee em diversos estados, em mais de 20 cidades, para que as pessoas possam trabalhar de um lugar de qualidade, que elas tenham uma estrutura de trabalho onde elas estejam, para que não precise de ter aquele escritório fixo só para algumas pessoas. Todo mundo tem a disponibilidade de trabalhar onde trabalha melhor. Será que você toparia, ou vocês topariam, levar junto no pacote aí também o corte de cabelo? Pessoas cortando cabelo, barbeiros assim, hein? O que você acha da ideia, hein, Breno? Olha, não está muito longe do que a gente já fez não, viu? A gente já fez nos espaços, algumas pessoas, a gente já teve manicure, já teve massagem, então por que não um corte de cabelo? Muito bom, então vamos saber se eles vendem bem o peixe deles aqui, vamos lá. Vocês estão nessa onda também, tem tudo a ver com... Tudo a ver. Porque vocês não estão só na barbearia. Não, em 2015 eu fiz, adivinho do YouTube, eu fiz um vídeo, Jean Martins Barber Brasil, que tá no YouTube, depois vocês entram aí, pessoal. E fiz um vídeo mostrando o meu trabalho, porque é a onda do YouTube, né? Claro. E nisso, a Hotmart estava começando no mercado, assim, já tinha 5 anos. O JP, que é CEO da Hotmart, me convidou para cortar o cabelo deles na sede 1016
na Savassi. Caramba! Eu nunca tinha saído do meu negócio para fazer atendimento. Uhum. Você assustou muito com esse convite? Eu assustei, mas entendia que era uma oportunidade, porque eu estava vivendo um momento ruim no meu negócio, onde eu perdi a meus funcionários em 2015, e era um dia de eu ir lá e fazer um dinheiro. Sim. Aí você eu fui falou, lá, pô, vou nessa. Vou nessa. E ele não te conhecia pessoalmente? Não me conhecia pessoalmente. Ele Diego viu Griepe, pelo YouTube. que está em Portugal hoje, que me abriu as portas, que trabalhou com eles, me chamou. Eu lembro disso até hoje. Ele ligou lá no salão, eu não usava celular, falou, olha, não esquece de trazer máquina de cartão, que aqui na empresa ninguém usa dinheiro, só cartão. Coloquei na mala, levei uma cadeirona no táxi, comecei a atender. Isso foi março de 2015. Tá, mas me fala desse primeiro dia. Você chegou lá, como é que foi isso? Cheguei lá todo parametrado, engravatado, porque era uma cultura que estava sendo vendida para barbearia. Cheguei todo engomado para cortar cabelo. Isso. Aí eu cheguei lá na startup, na Hotmart, todo mundo de chinelo, de bermuda, de pijama. E eu falei, cara, que tanto de gente esquisita é essa? Isso. Né? E aí, aquele paradigma que eu te disse, de sair do lugar. Eu falei, eu ia por causa de uma necessidade financeira. Só que de repente a Hotmart passou de 40 pessoas para 200 pessoas em 3 meses. Passou, aí foi crescendo. Aí você continuou? E eu continuei cortando uma vez por mês. Só que aí a Hotline foi aumentando, era 3 andares, foi para 6 andares. Eu ia uma vez por mês, aí eu comecei a ir 15 dias, depois foi 15 toda semana. E aí quando eu assustei, a Hotmart é aquele monstro, eu não tinha noção do que era a Hotmart hoje. Vocês podem pesquisar e saber sobre a Hotmart hoje no mercado. Mas foi isso que aconteceu. Foi no acaso de ganhar um dinheiro por causa de uma necessidade financeira, eu transformei a minha mentalidade como um empreendedor, convivendo nesse berço com esses caras. Mas o dono da Hotmart, ele teve uma sacada. Qual que é o nome dele? Que te chamou? O JP Rezende, junto ele com o sacou Matheus que Bicalho. você faria sucesso, o seu estilo, cara. Você percebeu isso? Que ele te... Eu percebi, porque eu me conectei com a internet, que quase ninguém fazia isso em 2015, né? E foi a oportunidade que eu tive. Só que é aquele negócio, é o que eu falo com você, a mentalidade. Você tem uma mentalidade de um barbeiro que veio de quebrada, acha que só ali que vai fazer dinheiro. Aí quando eu me deparei com a tecnologia, com as novas possibilidades, é que eu consegui transformar minha mente. Porque em 2015 era eu e minha esposa, em 2019 já estava eu e 15 barbeiros já no meu negócio. E aí a Hotmart foi essa primeira e depois várias outras empresas. Aí depois foi Rock Content, Simpla, Toro Investimento, MRV, Engenharia, Médios. Teve o Work também do Boulevard. Teve o WeWork também, a gente fez atendimento lá. A gente separou o dono da Hotmart falando de você. Tá? Nós temos um vídeo aqui. Vamos lá, maestro, solta pra gente. Acontecendo em volta. Tem o caso do Jean Barbeiro também, cara, muito legal. A gente começou a levar ele para fazer barba das pessoas e cortar cabelo dentro da Hotmart. Começou cortando sozinho, criou um equipamento todo para poder atender as pessoas em company. E hoje também já tem 7 pessoas que trabalham junto. As coisas, quando você cresce, coisas boas. Bom demais, cara, parabéns. Obrigado. Muito bom. Obrigado para nós. Deixa eu aproveitar. Breno, vamos lá, Breno. A história agora esquentou, o programa agora esquentou mais ainda, hein? Ó, tá próximo aqui, hein? Que história interessante, hein, Breno? Bacana demais. Estamos precisando de levar mesmo para os espaços de coworking aqui de Belo Horizonte. A gente tem um tanto de espaço aqui em BH que dá para levar esse serviço. Tenho certeza, depois que acabar aqui, a gente conversa um pouco com o pessoal de supply aqui que tem contato com os coworkings, vão gostar. Muito bom. Breno, eu queria saber de você. Daqui a pouco eu vou colocar o Renato no papo, mas depois dessa história toda, as pessoas hoje, Breno, pelo que você tem acompanhado, né, do perfil dos seus clientes, né, das pessoas que são parceiros seus, o lugar de trabalhar, ele mudou demais, né? Escritórios hoje já não tem aquele negócio do ar-condicionado, sem janela. Não, é um outro ambiente. Eu queria que você falasse um pouco disso pra gente. Com certeza. Nossa, é uma diferença muito grande, assim. Eu acho que isso aconteceu
Começou muito esse processo de mudança um pouco na pandemia, porque as empresas e as pessoas, né, se viram obrigadas a trabalhar em um formato diferente do que elas conheciam e depois começar a se adaptar a isso. Mas uma vez que a pandemia flexibilizou um pouco, as pessoas começaram a trabalhar em formatos mais tradicionais, essa flexibilidade que a gente experimentou não dá para abandonar, não dá para esquecer. E a forma como as pessoas começaram a entender trabalho mudou muito também. Então, a gente fala muito aqui no BeYourCoffee sobre ser quem você é dentro do trabalho, tal qual fora do trabalho. A gente sempre entendeu o conceito de que a gente tem a nossa vida pessoal de um canto, de um lado, e o trabalho é outra pessoa, é outra vida, e essas pessoas não se misturam. A gente aprende na escola, a gente vive fora da escola e da vida, e a gente trabalha ali no trabalho. Só que a proposta, eu acho, do que tem acontecido nesses últimos anos, meses, é que esse espaço ele se integra. Então a gente começa a aprender a viver e trabalhar no mesmo lugar. Então as pessoas têm mais possibilidade de viver mais liberdade. Isso inclui não só o espaço onde você trabalha, então ter a liberdade de trabalhar de casa, caso seja isso que você deseja, mas também o relacionamento que a gente tem com o trabalho muda também. Os colaboradores passam a exigir mais e levar mais em consideração quando eles estão contratados ou quando recebem ofertas, a qualidade de vida que eles vão ter ao trabalhar naquela empresa. Não é à toa que a gente teve um grande movimento de demissões, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente teve isso também, com pessoas procurando lugares, empresas que possam oferecer para eles uma qualidade de vida melhor no trabalho. O BeYourCoffee entra muito nisso, porque a gente oferece para as empresas essa possibilidade de oferecer flexibilidade. Por isso que a gente é um benefício que ajuda, por exemplo, na retenção de talentos. Porque tem muito a ver com a forma como as pessoas e as empresas estão entendendo a necessidade dessa liberdade e flexibilidade do trabalho, sabe? Boa. Deixa eu colocar o Renato no papo. Renato, de certa forma você falou disso, que o seu ambiente de trabalho, você sente saudade dele, né? Que é a sua vida, né? Mas isso não é algo perigoso da gente bagunçar assim a minha vida junto com o trabalho, e aí eu não tenho hora para sair, não tenho hora para chegar? Tem um limite disso aí? Como é que é isso, Renato? Olha, tem sim um certo limite, também vai das suas obrigações, das suas metas e seus compromissos, assim que eu vejo. Mas é aquilo, pelo ambiente ser tão bom, às vezes a gente excede esse limite, sabe? A gente não presta muita atenção nisso. Aí vai lá 12, 14 horas dentro do ambiente. Por quê? Porque a gente se sente bem lá. A gente trabalha, a gente conversa, a gente ajuda pessoas, tanto com o corte quanto com as nossas brincadeiras. O Ivan tá ali, não me deixa mentir, sabe? Então, isso, como é que eu posso dizer? Não tem, de certa forma, um limite, sabe? Tá. A gente gosta de estar lá, a gente explora o máximo disso. Sim. Jean, vamos lá. Quando eu falei com você que o ambiente de negócio precisa ter a sua alma, com relação a isso, sabe? O que as coisas que me faz bem? Eu quero que essas coisas estejam integradas no meu ambiente de trabalho. Então foi isso que o Renato fala, que todo mundo que trabalha comigo sente hoje, é o seguinte, que o ambiente está bem, porque o ambiente se comunica com a gente. Sim. O ambiente é um ambiente que a gente se sente confortável. Então, quando eu falo que o negócio tem que ter a alma do dono, uma alma que se conecta com as pessoas. Eu vejo isso com todo mundo da minha equipe que trabalha com a gente hoje. São pessoas que são acolhidas no ambiente. E se você deixar, meu filho, vai ficando. Vai ficando. Tem hora que você tem que falar, ó, tchau, vai embora, vai pra embora, casa um pouco. Porque senão, gente, vocês querem dormir aí? Vão fazer. Porque às vezes o negócio da gente é o melhor lugar do mundo. A gente empolga. Para muitas pessoas. Agora, Jean, você me falava fora do ar que você não aceita qualquer lugar. Não é qualquer lugar. Que você já teve experiências que não foram boas. Sim, assim, sim. Você falou, opa, não é esse o perfil. Porque o que acontece? Quando eu comecei a fazer esse trabalho, várias pessoas vieram na pegada da Hotmart, que a Hotmart veio como uma pioneira. Então eu falei assim, não, vamos fazer um ambiente descolado, isso e isso. Só que onde está o descolado? Até a liberdade para os parceiros. Né? Então eu já fui muito constrangido em ter um horário para poder atender, a pessoa marcar aquele horário, mas o chefe ficar ali fazendo pressão para terminar, para continuar o trabalho. Não acredito. E aí o que acontece? Eu comecei a entender que aquele local não era para mim mais. Tô fora. Tô fora. Porque não conecta, porque o meu trabalho é cuidar da autoestima
gerar um processo de rapidez para a pessoa e comodidade, mas se gerar constrangimento por causa de resultado ou a mentalidade da empresa, para mim não faz sentido. Porque cortar cabelo não é algo apenas técnico. Você relaciona, você conversa com a pessoa. É um diálogo, não é? As pessoas às vezes se abrem, não é? É mais uma troca de ideia do que... Às vezes não. Parece um consultório. Consultório, não é? Sim, é desse jeito. Eu não sei se vocês aqui já assistiram aquele filme Soul, Sim, da sim, Disney, total. que tem uma cena muito forte na barbearia. Lembra pra aquilo gente. ali, é quase aquilo ali, porque, tipo assim, o cara senta na cadeira, tem uma troca de personalidade Isso. entre o personagem principal lá, e ele senta. E ele começa a falar coisas, só que não é quem o pessoal tá acostumado. Não é É o uma corpo outra que está alma ali. nele ali Isso, falando isso das aí. coisas. Lembrei. E tipo assim, começa a falar sobre a vida dela, sobre como que funcionam Se as abre, coisas. né, cara? Se abre Se totalmente. E todo mundo parou pra prestar atenção nela, olhando pra ela na cadeira assim. E é geralmente isso que acontece, que o pessoal se abre, o pessoal se sente confortável. Você se sentir confortável e confiante pra poder se abrir, às vezes uma pessoa que você nem conhece tanto, é surreal. Isso tem muito a ver com energia, com o ambiente. E aí não dá pra ser num lugar onde o chefe tá ali do lado, não é? E vai Isso, cobrar, não eu quero tem você como. lá no computador Isso, agora. não dá. Isso. Não rola, né, gente? É a coisa- Atrapalha o trabalho de vocês, inclusive. Muito, Demais. porque me constrange e constrange o outro. É. E Imagina você cortar você ter que cabelo de fazer alguém algo na constrangido? Horrível. Imagina fazer algo na pressa. Não. Não dá. É, A gente com geralmente alguém- trabalha com 1 hora e 20 Sim, de espaço para atender. sim. Porque a gente gosta de atender Qualidade. com calma, fazer um serviço de qualidade, ter uma boa conversa, isso tudo afeta o nosso E trabalho. é muita responsabilidade, né, cara? Porque Exatamente. o visual da pessoa, né? O cabelo não vai crescer de uma hora pra outra. principalmente com a gente que trabalha com pessoas negras, que a gente atende a sim. maioria negra, sabe? Ah, tá. Não, o ambiente é para todos, tem uma diversidade, mas a gente atende muita gente negra. E pra gente, autoestima, cabelo, essas coisas são extremamente importantes. No momento atual. No momento então, atual, não tem jeito. Então, se você vai num lugar e a pessoa corta seu cabelo todo errado, não tem um cuidado, não tem um carinho, um conhecimento sobre aquilo, o sentimento que você vai ficar sobre aquele lugar vai ser péssimo. Você vai sair dali, você pode até não falar com um profissional, sabe? Por vergonha ou, sei lá, por algum motivo. Mas aquilo ali vai te afetar. A pessoa pode sair, não se sentir confiante mais, não ter mais presença, sabe? Não ter firmeza, não se posicionar direito, não ter Sim, postura não ter mais. orgulho, né? Por conta de um corte de cabelo errado. Então não é algo que é feito para ser feito na pressa. Você tem que dar atenção à pessoa que está na sua cadeira. Agora, Renato, como é que vocês conseguem transferir essa energia para um lugar diferente, fora do salão? Como é que vocês fazem isso? Cara, eu acho que está muito ligado à nossa essência. Porque eu acho que se a gente não vivesse isso, eu acho que a gente teria dificuldade em passar o que a gente quer oferecer, o nosso trabalho, a nossa estrutura, sabe? A gente. É, uma coisa que você falou aí é real, a essência. A gente conecta muito, então a gente é muito verdadeiro com relação aos ambientes que nós estamos. Então eu costumo dizer o seguinte, que as empresas, por exemplo, a Toro Investimento, eu tenho um carinho enorme com o pessoal da Toro porque nós somos o que somos. Chegamos lá, eles viraram pra gente falando, nós queremos vocês. Com esse perfil, com o jeito que vocês Com a são. roupa de vocês, com o a jeito essência de vocês. de vocês. A gente não quer que vocês mudem nada. Ok. Aí nós chegamos e nos conectamos. Então, é isso. É entender que nós somos barbeiros, viemos da periferia, somos expert naquilo que nós nos propomos fazer. E quando a gente fala de 1 hora de trabalho, é dentro do espaço normal. Mas nas empresas, a gente executa com 30 minutos, com uma boa prosa, Claro. um bom resultado, né? Que tem que ser... Vocês têm que se adaptar também. Isso, e é isso também. Porque não pode ficar 1h30 num cabelo dentro de uma empresa. Aí a gente já tem essa lógica. E a gente já viu vários profissionais que se perderam, que não conseguiram essa pancada de tempo, porque não conseguem desempenhar o trabalho que nós fazemos em 30 minutos. Isso. O desafio não tem, gente. em 30 minutos manter o espírito de vocês também, né? E é algo que a gente consegue. A gente consegue. Mas não é fácil não, capacitado, Renato. mas não é fácil. Não. Porque A gente tem chegou muita nisso gente com que muito abandonou o trampo. barco, que não aguentou a pressão, não aguentou o tranco. Eu falei desse período de 1 hora e pouco, mas no ambiente, sabe? Voltando para casa. Mas em questões corporativas, a gente entende a necessidade do cliente entre ser atendido e partir para o seu serviço, para a sua jornada e resolver seus compromissos. Sim, a gente atende ele da mesma forma. É isso. Muito interessante. Vamos lá. Breno, vamos entrar nesse papo aqui, Breno. Não adianta só ter o nome de coworking, assim. Tem um espírito coworking também. Eu queria que você falasse um pouco disso pra gente. Que jeitão é esse aí?
Não, com certeza. E relacionam muito, na verdade, com o que vocês, com toda essa conversa de hoje mesmo, no geral, porque os coworkings, quando as pessoas estão nesse espaço, elas se sentem mais à vontade também para trocar ideia, para conversar, para expandir um pouco além do espaço de trabalho. Lógico que a gente tem espaços, até entrando um pouco na sua última pergunta, a gente tem espaços diferentes de coworking aqui em Belo Horizonte. Então, a gente tem espaços que são mais corporativos, a gente tem espaços que são mais descontraídos, mas o próprio intuito, assim, de ir para um coworking vem muito para poder ver outras pessoas. Às vezes, eu digo assim, por experiência própria, às vezes eu estou aqui no home office, eu sinto a necessidade de sair, de encontrar com pessoas, de conhecer pessoas novas, de dar uma oxigenada na cabeça, sabe? E o espaço de coworking, ele tem muito disso. Então, a gente tem muitos espaços que são redes dentro deles mesmos. A gente tem, por exemplo, o Impact Hub Belo Horizonte, que é um lugar que eu também já trabalhei, que tem toda uma rede de empreendedores locais, de empreendimento de negócio, empreendimento social, perdão, e que as pessoas criam ali uma comunidade para poder ter essa troca. Então, é um espaço que as pessoas se conhecem não só dentro ali do universo corporativo, mas trocar uma ideia de hobby, de gosto, de se conhecer. A gente tem a nossa CEO do Be Your Coffee, ela conheceu o marido dela no coworking. Então, ela é o principal case, não, a Roberta. Então, Breno, são espaços de networking também, mas não só networking de trabalho, mas de relacionamento, assim. Com certeza, com certeza. A gente tem vários espaços que fazem eventos, happy hours durante a semana. A gente teve agora no início de agosto, o Be Your Coffee participou de vários eventos em alguns espaços aí no Brasil todo, que a gente tinha palestra que acontecia, teve um espaço Tropical Work em BH que fez competição de ping-pong, a gente tem espaço que mostrou filme, enfim, tem um happy hour é de lei, né? Assim, quinta-feira, sempre tem, sexta-feira, pessoal de BH, então, mas tem muita troca, tem muita vivência de comunidade mesmo, assim, sabe? Acho que a proposta muito do coworking sempre foi essa, de todos os espaços de coworking, assim, no mundo mesmo, sempre tem, no fundo, essa ideia de você encontrar uma comunidade também no seu espaço de trabalho, sabe? Eu sou apaixonado, eu trabalho em tempo. O Breno, achei interessante a sinceridade do Jean aqui e do Renato, deles falarem assim, olha, tem lugares que a gente não vai, porque a gente saca que não tem esse espírito, essa alma, não bate com o nosso trabalho. Não é que o lugar é ruim, não é nada disso, né? É característica diferente, né? Não está no espírito deles. Com vocês, né? Vocês também têm lugares que vocês falam assim, já disseram não? Como é que é isso, hein, Breno? Você diz coworkings para entrarem na rede? Coworkings que te chamam, querem... A gente tem um processo muito criterioso em relação da garantia de qualidade dos espaços, né? Então, o Be Your Coffee ele tem que garantir uma boa experiência para os nossos clientes de ponta a ponta. Então, a experiência não começa no momento que o espaço chega no coworking, né? Começa bem antes, quando ele sente a necessidade de ir para o espaço, abre o nosso aplicativo, tenta buscar um espaço que é a cara dele. Então, todos os espaços que entram para a rede do Be Your Coffee, eles passam, sim, por um processo de... curadoria. Por uma curadoria, exato, de espaços. Isso. E a gente tem alguns critérios que são importantes. Isso, eu queria saber um pouco. Fala algum desses critérios pra gente, assim, os que você pode dizer, dos lugares onde vocês estão, assim, que vocês não abrem mão. Vamos lá. Boa. Assim, para o espaço entrar no Be Your Coffee, primeiramente, ele tem que ter um ambiente de coworking que se encaixe na qualidade para poder oferecer um espaço de trabalho ali digno para aquela pessoa. Então, uma mesa com ergonomia, uma cadeira também confortável, tem que ter uma internet com velocidade, enfim, o que é básico mesmo de um escritório, porque, querendo ou não, a gente está tratando de um escritório ali que a pessoa vai trabalhar durante o dia, então a gente tem que garantir a qualidade. Por exemplo, uma curiosidade que eu tenho, tá? Uma curiosidade, posso estar falando uma bobagem, mas me parece que são espaços que tem que ter, por exemplo, plantas, né? Alguma coisa que remeta um pouco de natureza. Vocês têm esse critério também? Isso conta pontos? Então, não, na verdade, eu tenho a minha preferência pessoal. Eu já vou num espaço que tem mais as plantas, mas o Be Your Coffee como empresa, a gente tem que oferecer um espaço de trabalho que é o certo para a pessoa. Então, a gente não tem esse juízo de valor, sabe? Então, a gente tem espaços que são mais corporativos, que são mais, sim, quadrados mesmo, ali, aquela baia de corpo, isso, conservadores. Mais conservador, porque tem pessoas da nossa rede, tem pessoas, clientes nossos, que preferem, que se sentem mais à vontade em espaços dessa
forma, e a gente tem que oferecer esse espaço também. Então, a nossa rede é muito diversa nesse aspecto. Tanto aqui em Belo Horizonte e outras cidades, tem espaço para todo tipo de pessoa, para qualquer necessidade. Porque vocês estão aqui com a gente, no lab aqui, né? Então a experiência que eu tenho é de um lugar muito, né, com muita energia, muito céu aberto, flores, plantas, né? É uma delícia, já fui aí. Eu sou fã do lab, eles estão na rede sim, as 2 unidades. É uma delícia, é um dos melhores espaços aqui de Belo Horizonte. Sou suspeito. Tá bom. Ó, vai entrar um cidadão aí que ele deve ter gostado de ouvir o que você disse agora, viu, Breno? Que nós falamos aqui, mas ele vai ficar para o próximo bloco. No finalzinho desse bloco, eu queria voltar um pouco aqui, entre as empresas que você citou, você falou uma empresa de engenharia, a MRV, Sim. que geralmente são lugares mais tradicionais. Sim. Mas a MRV tem quebrado isso, Jean? Até antes da pandemia, existe o Ser MRV interno que estava promovendo esse acontecimento, foi antes da pandemia. Então, a gente teve algumas falta de organização com relação a essa liberação, só que era algo que estava intrínseco e eles queriam fazer, mudar. Só que aí veio a pandemia e, infelizmente... Depois disso não retomou ainda? Ainda não retomou. Então me parece que a MRV queria mudar um pouco lá dentro, né? Tava nesse caminho. E vocês faziam parte disso. Eu fui disso. uma das pessoas que fui, pelo meu arcabouço, né? Claro, pelo meu pela sua conhecimento, história. pela minha história, lá dentro para poder... Mudar um pouco, ajudar nessa mudança. Ajudar nessa mudança. Uma das coisas, dentro das diversas que eles estavam trabalhando. Mas a pandemia deu uma parada baixada nisso. na poeira de muita coisa. Mas eu né? achei legal esse exemplo. Fiquei interessado, assim, por que vocês, né? Por que vocês foram chamados? Porque a MRV está tentando mudar também. Isso. As grandes empresas estão tentando, né? Porque o que está acontecendo no mercado? Estava se perdendo, ou está se perdendo, muitos talentos por causa desse novo formato. E não é uma questão de salário, é de ambiente de Não, trabalho. de se estar bem no lugar onde você trabalha, Onde você se sentir bem, se o que produz tá melhor. É o que eu mais ouço hoje, é sobre isso. E a gente acaba tendo muito feedback com relação a isso. Às vezes as pessoas deixam de ir para uma proposta melhor porque não faz. E uma coisa que eu posso ser suspeito, eu conheço, tem 5 anos, uma galera. Eu vejo muita gente indo por causa de grana, Isso, mas depois voltando por causa da cultura. Do ambiente, da cultura. Da cultura da empresa. Então tá, nós vamos fechar o bloco. E aí você que é empresário ou empresária, eu acho que você deveria conversar mais com os barbeiros, tá? Para saber direitinho como é que você pode satisfazer o seu colaborador, como se diz muito hoje, né? Então converse com os barbeiros, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!